Eu nunca imaginei que o barulho dos talheres batendo na louça pudesse doer mais do que qualquer grito. Era véspera de Natal. A casa do meu filho, Henrique, estava cheia de luzes pisca-pisca que dançavam nas janelas como se a felicidade tivesse endereço fixo. O cheiro do peru assando escapava da cozinha, misturado ao perfume de canela do arasdoux que eu trouxe, como sempre, na minha travessa azul que já viu tanta festa e tanto choro. Eu cheguei cedo, com uma sacola de presentes baratos, mas pensados com carinho. Meias para o meu neto Lucas. Um livro de orações para Helena, minha nora menos. Ela gosta de dizer que tem fé, embora eu nunca consiga alcançar a dela menos, e um cachecol de lã que eu mesma tricotei para o Henrique. Era simples, mas cada ponto carrega o tempo que eu tenho quando ninguém me vê. Henrique atendeu a porta com o celular na mão. Nem me olhou direito. Mãe, guarda essa sacola lá no quarto de hóspedes. A gente tá numa correria. O quarto de hóspedes. Desde que fiquei viúva há 3 anos, esse tem sido o meu cantinho nas festas. Uma cama arrumada, uma janela que dá pro telhado e um abajur amarelo que me lembra um sol tímido. Eu deixei a travessa na mesa e vi a Helena ajeitando guardanapos dobrados em forma de árvore. Ela sorriu sem os olhos. Oi, dona Marta, evita mexer na cozinha, tá? A gente tem um esquema. Eu disse que tudo bem, que era a casa deles, que eu só queria ajudar. Toda mãe sabe que depois de um tempo, o amor aprende a caber em silêncios. Lucas correu até mim, 8 anos e joelhos ralados de bola, e me abraçou pela cintura. Vó, você trouxe rabanada? Eu ri. Trouxe, meu amor. Mas primeiro vamos lavar essas mãos de aventureiro. Ele me puxou pela mão até o banheiro do corredor. E a água morna ficou brincando entre nossos dedos. Foi ali, menos no eco pequeno do azulejo que ouvi. Pela primeira vez naquela noite, o som que rasgaria o meu coração. A voz do Henrique. Beixa e Sica, no telefone, dizendo assim que ela sair, a gente confirma. O ela era eu. Não precisei de tradutor. Voltei para a sala fingindo que não tinha ouvido nada. Eu tenho essa habilidade. A de arrumar a mesa como se a vida estivesse no lugar. Coloquei os talheres. Endireitei as taças, acendi uma vela que sobrou do ano passado. O rádio tocava uma versão qualquer de Noite Feliz, que parecia debochar de mim. Henrique, no canto, digitava rápido. E a Helena administrava sorrisos e listas, como quem dirige um desfile. E o mês senti, passei as mãos pela toalha com bordado de uvas. Presente meu, de quando a Helena ainda achava que eu era bem-vinda menos, e respirei fundo para não chorar. Porque mãe que chora em festa de família vira a culpa de filho. E eu já tinha aprendido a deixar essa culpa dormir do meu lado. Antes de continuar, me conte nos comentários se você já viveu algo parecido. E se inscreva para ouvir mais histórias como a minha. A campainha tocou e chegaram alguns amigos do casal. Gente que me cumprimentava chamando de Dona Marta e comentando do calor daquele 10. Tá quente que só, né? Brasil é isso. Risadinhas, copos tilintando. Um clima de somos uma família moderna. Eu me sentia uma fotografia antiga, esquecida numa prateleira nova. E no meio de tudo, o presente que eu tinha trazido pro Henrique, o cachecol de lã cinza menos parecia de repente um insulto de mãe pobre. Não era. Era só amor. Quando a mesa ficou pronta, a Helena pediu que todos se sentassem. Ela gosta de apresentações. Gente, obrigada por virem. Esse ano foi difícil, mas a gente tá fechando com chave de ouro. Contei mentalmente os pratos. 8 convidados. Mês Nostrus, mês Lucas, e aquele lugar sobrando ao meu lado, como o meu viço Henrique, pigarreou. Eu senti que vinha alguma coisa, e veio. Mãe, ele começou olhando em volta, como se precisasse de plateia. A gente conversou e vai ser melhor você não dormir aqui hoje. As palavras caíram como gelo no meu prato. Eu olhei para o meu neto, que apertou a minha mão debaixo da mesa. Por que, meu filho? Eu sussurrei. É Natal. Helena foi rápida, prática, cirúrgica. Não é nada pessoal, dona Marta. A gente combinou uma ceia mais intimista. E, para ser sincera, amanhã cedo vamos viajar. E a senhora sabe, fica complicado. Eu respirei. 1, 2, 3 vezes. Complicado. Era a palavra que ela usava quando queria me apagar, sem parecer cruel.
Complicado era quando eu queria entregar o Lucas na escola. Complicado era quando precisei de ajuda com o dentista. Agora, complicado era o meu lugar à mesa na noite em que o mundo inteiro fala de família. Eu me levantei devagar. O rádio mudou de música. Henrique evitou o meu olhar. Mãe, não faz drama, por favor. A gente conversou sobre limites. Eu ri. Um riso que não era meu. Limites. Juntei as minhas coisas, peguei a sacola dos presentes e fingi que não era nada. Porque, se fosse, eu desabaria ali mesmo. Lucas me seguiu. Vó, não vá embora. A Helena deu uma bronca nele com os olhos. Lucas, não fala assim. Eu abaixei, na altura dele. Eu volto, meu amor. Eu prometo. No corredor, antes de alcançar a porta, pensei no presente que eu realmente tinha trazido. Não estava na sacola. Estava na minha bolsa marrom, gasta, a mesma que carregou documentos, receitas, remédios, e agora, uma caixinha de madeira com um laço vermelho. Eu tinha preparado aquilo nas últimas semanas, em segredo. Não era dinheiro. Eu não tenho. Não era uma joia, menos só tenho a aliança que guardei do seu pai. Era outra coisa. Algo que eu sabia que poderia mudar tudo. Ou, pelo menos, colocar a verdade na mesa. Já que eu não podia ficar nela. Antes de ser, voltei à sala. Eu não disse nada. Coloquei a caixinha no centro, entre a travessa de peru e a cesta de pães. Helena fez uma careta, incomodada com o desalinho. O que é isso, dona Marta? Eu a olhei com calma. O meu presente para a família. Henrique bufou. Mãe, a gente conversou. Eu ergui a mão. Eu já vou, Henrique. Só peço que abram quando eu estiver lá fora. É a minha única condição. O silêncio pesou. Eu beijei a testa do Lucas, passei os dedos pelas pontas do cachecol que estava ainda dentro da sacola e girei a maçaneta. A rua tinha um vento morno e um céu avermelhado, desses que lembram infância e promessa. Eu desci um degrau, 2. Atrás do mim. Ouvi a Helena resmungar. Abre logo isso. A tampa roçou na madeira. O papel de seda suspirou, e a primeira reação foi daquelas que a gente ouve no peito. Meu Deus! Sussurrado, metade escândalo, metade medo. Foi nesse exato momento que eu soube a minha noite de Natal tinha acabado e a deles também. Mas o que havia dentro daquela caixa não era destruição. Era a verdade que eu carreguei por anos, esperando o minuto certo. E ele tinha chegado. A tampa roçou na madeira, o papel de seda suspirou, e alguém sussurrou, meu Deus. Eu já estava na calçada quando ouvi o primeiro copo bater de leve na mesa, como se a casa tivesse perdido o compasso. Não olhei para trás. O vento quente de dezembro me trouxe o cheiro do alecrim do jardim, e eu me sentei no degrau, abraçando a minha bolsa marrom. Eu sabia o peso do que deixei ali. Não era vingança, era memória assinada, carimbada, reconhecida em cartório. Era a história que eu aguentei calada para não humilhar meu filho. Mas, naquele dia, me expulsar no Natal foi o último empurrão. Isso é sério. A voz da Helena cortou. Henrique? Que é isso? Vieram passos apressados. A porta abriu. Henrique apareceu com a caixinha na mão, branco como a parede. Mãe, o que significa isso? Ele tremia. Eu ainda não tinha visto os olhos dele assim, desde o velório do pai. Atrás, a Helena mantinha o queixo erguido, mas os dedos apertavam os guardanapos como quem segura um segredo pelo pescoço. Significa que a verdade chegou na ceia. Eu respondi, levantando devagar. Eu não queria estragar a festa. Queria só lembrar a quem pertence esta mesa. Ele engoliu seco. A casa é minha. Eu respirei fundo. É nossa. Sempre foi. Está no meu nome. Do corredor veio o barulhinho de pés leves. Lucas, com os olhos um pouco arregalados, como quem assiste a um filme proibido. Os convidados tentavam se encolher nas cadeiras, solvando risos nervosos, coçando o pescoço, quase pedindo desculpa por estarem ali. A palavra escritura dançava no ar, pesada como um sino. Dona Marta, a Helena começou ensaiada. Isso é uma tentativa de perturbação.
O imóvel está regularizado. Nós pagamos as prestações. A senhora deve estar confusa. Eu segurei o corrimão e entrei. Minhas pernas tremiam, mas os meus passos eram do tamanho da minha dignidade. Confusa eu estive quando vocês me chamaram de peso. Agora eu só tô cansada de carregar sozinha. Peguei a folha de cima. Era a cópia da escritura pública de compra e venda de 15 anos atrás, com o meu nome em letras claras. Marta de Souza. Embaixo, o reconhecimento de firma, a assinatura do seu pai, Paulo, e a minha. Henrique gaguejou. Mas vocês compraram. Por quê? Eu sorri triste. Porque quando você casou e engravidou a Helena, você ficou desempregado. Lembra, quem deu a entrada neste teto fui eu com o dinheiro do seguro do seu pai. Ele pediu, antes de morrer, que a casa ficasse no meu nome até você aprender a cuidar de quem cuida de você. A sala pareceu inclinar. Eu continuei, sem pressa. Tirei do fundo da caixa um pendrive vermelho. Aqui tem um áudio do seu pai. Gravei no hospital 2 dias antes dele partir. É curto. Ele diz o que eu estou dizendo agora. Henrique levou um susto, como se a voz do passado o empurrasse numa escada. Põe, sussurrou Lucas, num fio de esperança. A Helena soltou um riso seco. Por favor. Áudio. Hospital? Isso é teatralidade ou já ia recure, para não ferir mais quando Lucas, rápido como quem protege um tesouro, espetou o pendrive no som da sala. Ouviu-se um chiado, depois a voz rouca do Paulo, meu marido, enchendo a casa que ele ajudou a erguer com as mãos. Filho, se um dia eu não estiver, lembra, sua mãe é o seu porto. A casa é dela até você amadurecer. E quando você tiver um filho, coloque o teto no nome da criança. Lugar de mãe é onde ela não precisa pedir licença para existir. Ninguém respirou. O alecrim do jardim, o peru no forno. A vela acesa, menos tudo ficou em suspenso como fotografia. O Henrique deixou cair a tampa da caixinha. No fundo, além da escritura e do pendrive, havia fotos antigas da obra Io do Lenco, suada, segurando uma garrafa d'água. O Paulo com um prego entre os dentes. O Henrique, mais novo, sorrindo com os tijolos como se pousasse para um futuro. E por fim, um envelope pardo, com o nome do Lucas escrito à mão. Abre, filho, eu disse ao meu neto. Ele olhou para a mãe, olhou para o pai, depois para mim e abriu devagar. Lá dentro estava a minuta de doação que eu havia feito no cartório do bairro 2 semanas antes. A casa, quando ele atingisse 18 anos, passaria para o nome dele, com cláusula de usufruto vitalício para mim. Cláusula de respeito, aquela que o tabelião achou curioso, mas aceitou descrever. Compromisso moral de convivência digna, sem abandono. Eu pedi assim. Simples. Porque moral também pesa. Isso é ridículo, a Helena estourou. Vermelha. Que cartório aceita? Isso? Eu a encarei sem guerra. O mesmo que registrou a casa por 15 anos, enquanto você dizia complicado para mim. Eu peguei senha, esperei, paguei em pequenas parcelas. Fiz sozinha. Não para humilhar vocês. Para proteger o Lucas e a memória do pai dele. O Henrique passou a mão no cabelo. O olhar perdido, a boca abrindo e fechando como peixe fora d'água. Mãe, por que a senhora nunca me contou? Eu apertei o cachecol que permanecia na sacola, como quem segura um pedaço de inverno dentro do verão. Porque eu queria que você se sentisse homem por próprio mérito. E porque achei que a gratidão nasceria naturalmente, sem documento. Mas hoje, você me expulsou no Natal. Eu precisei de papel. Um dos convidados pigarreou levantando tímido. Acho que vamos indo. E a Helena não conseguiu impedir. A sala esvaziou com a rapidez que as pessoas fogem do espelho. O rádio continuava ligado, insolente, repetindo Noite Feliz, como um lembrete de que a música não tem culpa. Lucas ficou, pequeno e enorme, segurando o envelope como quem segura um mapa recém-descoberto. Vó, quer ficar comigo? A Helena fechou os olhos por um segundo, ferida no orgulho. Lucas, eu não vim para ficar, eu disse. E a verdade mordeu minha língua. Vim para deixar isso e ir embora em paz. Eu durmo na casa da dona Sônia hoje, na rua de baixo. Amanhã, quando vocês acordarem pro tal complicado, lembrem do áudio do seu pai. E Henrique, limites são bons sim. Mas quem coloca limites para a mãe que deu teto, comida e nome, hoje ganhou um teto com cláusulas.
Ele deu um passo em minha direção. Mãe, eu... E parou. Havia algo se quebrando nele. Não era orgulho. Era a construção inteira da autossuficiência. Eu vi um menino de joelhos ralados pedindo desculpa por ter derrubado o copo de suco. Só que agora era um homem com um Natal pendurado no pescoço. Eu preciso pensar. Elmer murmurou. Pens? Respondem. Mas pensa ouvindo a voz do seu pai. Fui até a porta. O céu tinha escurecido de vez. Uma lua tímida piscando por trás das nuvens. Eu senti uma mão pequena segurar meus dedos. Lucas. Vó. Posso ir até o portão com você? You sorry. Claro. Caminhamos em silêncio pelos 2 metros mais longos da minha vida. No portão, ele me abraçou como se quisesse costurar meu coração por dentro. Eu te amo, vó. Eu também, meu amor. Isso aqui, apontei para o envelope, é mais que papel. É um lembrete de que amor não aceita expulsão. Voltei a encarar a casa. Lá dentro, o Henrique e a Helena eram 2 pontos imóveis numa sala enorme. Uma vela se contorcia, a chama fazendo sombras nas paredes. Eu respirei, pronta para descer a rua e me esconder na segurança da dona Sônia. Mas, antes de eu dar o primeiro passo, ouvi o barulho do cadeado da porta girando com força e o som de alguém correndo atrás de mim. Eu achei que seria o fim, mas estava só começando. Eu respirei, pronta para descer a rua e me esconder na segurança da dona Sônia. Mas, antes de eu dar o primeiro passo, ouvi o barulho do cadeado da porta girando com força e o som de alguém correndo atrás de mim. Mãe, espera! Henrique alcançou meu braço, ofegante. A luz da varanda fazia metade do rosto dele brilhar e a outra metade sumir numa sombra que parecia a do menino que ele foi. Ele passou a mão nos olhos, como se quisesse apagar aquela noite e recomeçar. Eu fui um idiota. Eu não devia ter falado aquilo. A gente se programou, a Helena, foi muita pressão. Mas isso de escritura, doação, não precisava ser assim. Eu fiquei parada, sentindo a quentura do cimento subindo pelos meus pés. Quando a gente esquece de quem nos segurou, a vida manda documento. Respondi. Não havia veneno, só cansaço. Ele engoliu, o pomo de Adão subindo e descendo, desengonçado. Se a senhora voltar lá dentro agora, a gente conversa. A gente come conta. Depois a gente resolve. Era o velho trato do mundo. Joga a poeira para debaixo do tapete e muda de assunto na sobremesa. Atrás dele, Helena apareceu, o salto fino batendo como martelo. Henrique, não. Isso virou chantagem. A dona Marta trouxe um circo para a mesa. Ameaçou a nossa família. E ainda quer sentar para comer? Ela me encarou. A senhora pode dormir onde quiser, mas nessa casa, hoje, a senhora não entra. A voz dela sempre foi limpa, polida. Naquela hora, Lucas, entre os dois, segurava o envelope pardo, como quem segura um passarinho que poderia escapar. Mãe, pai, é Natal! A palavra Natal saiu da boca do meu neto sem enfeite, só com a verdade que cabe numa criança. O silêncio bateu na gente. A rua estava viva, risos vindos da casa da esquina, alguém testando fogos antes da hora, o cheirinho de farofa pulando muros. E ali, no nosso portão, 3 gerações tentavam decidir o que fazer com um papel, um áudio e uma ferida. Helena, eu disse, devagar, ninguém ameaçou sua família. Eu sou sua família. Eu cozinhei, lavei, busquei remédio quando você teve febre na gravidez. Eu ensinei seu filho a amarrar o cadarço. Só pedi respeito. E trouxe prova porque as palavras estavam escorregando. Ela cruzou os braços. A senhora fala de respeito, mas fez uma doação sem consultar o pai do menino. Eu respirei. Seu marido foi consultado 15 anos atrás, quando pediu que eu protegesse esse teto. Você foi consultada cada vez que disse complicado para mim. Henrique olhou para Helena. Depois para mim, perdido numa encruzilhada que ele mesmo construiu. A gente não precisa decidir tudo agora. Mãe, a senhora vem pelo menos comer um prato? Eu quase senti o cheiro do meu arasdouche na mesa. A travessa azul, o vapor subindo, um consolo que me acompanhou por décadas. Mas eu sabia que, se entrasse daquele jeito, eu assinaria uma confissão de culpa que não era minha. Eu vou descer a rua e dormir na dona Sônia. Amanhã,
A gente conversa com calma, sem convidados, sem performance. Virei o corpo pronta pra... Foi quando a voz da Dona Sônia atravessou a noite antes de mim. Mar, eu tava te esperando. Ela vinha de chinelo vestido florido, um cheiro de alho e abraço. Eu trouxe um panetone com nozes. Vocês aceitam uma paz com recheio? Ela sorriu para o trio no portão. Helena suspirou, impaciente. Obrigada, Dona Sônia. A gente resolve em família. Família sem vizinha é briga sem plateia. A Dona Sônia deu uma risadinha curta e, num gesto simples, estendeu a mão pro Lucas, meu príncipe. Vem cá dar um beijo na tia Sônia. Ele não soltou o envelope, mas encostou o rosto no dela. Tá difícil lá dentro, né? Ela cochichou, mas alto o suficiente para Helena ouvir. É, mas eu tenho fé, Lucas respondeu. Sério, como se usasse. Eu ia acompanhar lá quando Henrique falou. Dessa vez baixo, sem pedir aplauso. Mãe, me perdoa. Eu o encarei. O coração tropeçando. Palavras assim falham quando querem provar pressa, mas aquela veio com peso de verdade. Eu te perdoo, meu filho, respondi. Mas perdão não mora em tapete puxado, mora em mudança. Helena virou o rosto. Henrique, você vai permitir que ela nos chantageie emocionalmente? Amanhã, a gente tem estrada, eu não vou ficar aqui sendo humilhada Elsa Spiral, velho, de repente. Não é chantagem, Helena. É minha mãe. Ela regalou os olhos. E eu sou o quê? A pergunta ficou batendo na parede do portão. Ele tentou segurar as duas pontas da vida com as mãos. Você é minha esposa, a mãe do meu filho. E a partir de hoje, a gente vai aprender a ser família de verdade. Eu vi uma rachadura na dureza da Helena. Pequena, como as que aparecem no esmalte depois do tanque de roupa. Mas estava lá. Ela puxou o ar. O queixo tremeu 1 milímetro. E o Aquaria. Eu só queria um Natal organizado. A frase saiu torta e por um segundo eu enxerguei a menina que ela foi, tentando controlar um mundo que sempre escapa. Eu também, eu disse, sem ironia. Só que para mim, organização tem nome. Respeito. Dona Sônia balançou a sacola do panetone. Seguinte. Tem 2 caminhos. 1. Cada um dorme com sua mágoa e acorda com dor de cabeça. 2. A gente senta, faz um prato e fala olhando no olho, sem convidados, sem música alta. Eu posso ficar com o Lucas e o panetone na minha sala, enquanto vocês 3 conversam na cozinha. Natal é complicado mesmo. E lindo quando dá certo. Henrique olhou para Helena pedindo uma fresta de acordo. Ela pensou. Mordeu o lábio, o orgulho pelejando com o cansaço. 15 minutos, cedeu. Sem drama. Eu assenti. Sem drama. Dona Sônia piscou pro Lucas. Vem, campeão. Vai ter panetone e suco de uva. E você me conta do seu jogo na escolinha. Pode ser, mãe. Ele perguntou. Helena passou a mão no cabelo dele, ajeitando uma mecha imaginária. Vai, entramos de volta. A sala parecia outra. Menor, mais honesta sem os convidados. A vela na mesa tinha baixado, a cera escorrendo como lágrima que encontrou caminho. Helena tirou os guardanapos em forma de árvore, como quem desmonta um cenário que pesou. Henrique desligou o rádio. O silêncio não doía. Respirava. Na cozinha, 3 pratos esperavam, e era como se tivessem sido colocados por alguém que sabia que esse momento viria. Eu servi um pouco do peru, do arroz com passas que eu sempre separo do meu e do meu arroz doce. Ninguém comentou a comida. Não era hora de elogiar tempero. Era hora de mastigar orgulho e engolir palavras difíceis. Helena Comeco, eu cresci vendo minha mãe ser humilhada pela sogra. Eu prometi para mim mesma que nunca passaria por isso. Quando eu casei com o Henrique, eu jurei que ia construir uma família com regras, para ninguém me atropelar. Toda vez que a senhora chegava com um "eu faço", eu sei, eu voltava para aquele sofá da minha infância. A confissão me pegou de surpresa. Não pelo conteúdo menos mágoas são universais, mas pela coragem de virar o avesso na noite errada. Eu respirei. Helena, eu sou mandona mesmo. Mãe viúva aprende a sobreviver dando ordem para a própria dor. Mas eu nunca quis ser a sua sogra. Eu quis ser sua família. Quando você me cortou da cozinha, eu achei que estava me cortando do amor de vocês. Eu recuei. Talvez eu devesse ter falado antes. Henrique olhou de uma para outra, os olhos úmidos.
E eu me escondi atrás da palavra limites para não encarar que eu estava falhando como ponte. Nem marido, nem filho. Só um homem com medo de desagradar. O relógio da parede cantou 9 horas. Os fogos de teste estouraram mais longe, colorindo o céu por trás da janela. Eu pouso a mão sobre a mesa. Eu proponho um trato. A casa é do Lucas quando ele fizer 18. Até lá, a gente escreve as nossas regras. Simples, claras. Primeira, ninguém expulsa ninguém no Natal. Segunda, minha presença não é favor. Terceira, Helena tem seu espaço na cozinha e eu tenho o meu. E a gente aprende a dividir panela como quem divide responsabilidade sorry do live. Se quiser, a gente registra num cartório, mas eu prefiro registrar na consciência. Helena inclinou a cabeça, pensando. E se? E se a gente conseguisse? Sem você me mandar, sem eu te mandar embora? Havia uma esperança tímida, como chama que pede abrigo. Henrique segurou a minha mão por cima da mesa. Depois, a de Helena. 3 mãos, 3 histórias, um prato de peru esfriando. Ele disse, eu topo. Eu abri a boca para responder quando a campainha tocou. Urgente, puxando a gente de volta para o mundo de fora. Helena franziu o senho. Quem agora? Henrique? Foi atender, da porta, a voz da síndica da rua menos Dona Dalva, a mais desapegada do bairro e a mais apegada ao sossego, entrou, tensa. Gente, desculpa a hora, mas aconteceu um negócio com o Lucas. Mas o que aconteceu em seguida mudou tudo. Quem é agora? E a voz da Dona Dalva cortou a sala. Desculpa a intromissão, mas aconteceu um negócio com o Lucas. Levantei num pulo que não lembrava ter nas pernas. O que houve? Dalva, ofegante, apontou a rua. Ele estava na sala da Sônia. Comeu um pedaço de panetone. Começou a coçar o pescoço, ficar vermelho. A Sônia pediu para avisar. Ele está chiando. O mundo ficou estreito. A palavra nozes acendeu dentro de mim como sirene. Ele é alérgico, falei, e a Helena, pálida, levou a mão à boca. Eu tirei as com nozes da ceia, eu juro, mas o da Sônia, não havia tempo para culpas. Corremos. A casa da Sônia tinha a porta aberta, a televisão baixa, e o Lucas sentado no sofá, olhos marejados, a mãozinha raspando o pescoço. O chiado vinha curto, assustado. Vó, ele tentou, e eu fui até ele como quem volta pro próprio corpo. Tá tudo bem, meu amor, respira comigo. Henrique já tirava as chaves do bolso. Upa! Agora! Sônia tremia. Eu não sabia das nozes, Marta. Me perdoa. Apertei a mão dela. Depois, a gente conversa. Obrigada por chamar. Helena veio com uma mochila às pressas. Eu tenho o antialérgico em gotas. Peguei o frasco, medi com a mão treinada de quem já atravessou madrugadas com febres e tosses. Lucas engoliu sem reclamar. Me olha, pedi. A voz está aqui. Henrique abriu o portão com força demais. O ferro gritou. Entramos no carro. Helena dirigia com os dedos brancos no volante. Eu sentei atrás com o Lucas no meu colo, o cinto cruzando nós dois, sentindo o peito dele subir e descer como se procurasse uma praia. Vai dar tudo certo. Eu repetia. Mais para segurar minhas lágrimas do que para convencer o mundo. A cidade em véspera de Natal é um labirinto de luzes e pressa. Faróis, famílias rindo nas calçadas, fogos teimosos estourando antes da meia-noite. A sirene de ambulância parecia tocar de longe, lembrando que nem todo mundo come em paz. Helena falava com o vidro, eu sou mãe, e não consegui cuidar do que ele come. Henrique apertou o próprio joelho. Você cuida, amor? Eu devia ter visto. Eu respirei fundo. Hoje ninguém aponta dedo. Hoje a gente só chega. Chegamos, a UPA tinha cheiro de água sanitária e urgência. Enfermeira ágil, olhar de quem já viu muita coisa. Alergia alimentar? Nozes. Ela encaminhou, aplicou medicação. Não entrei nos detalhes. Só apertei a mão do meu neto enquanto ele fechava os olhos por um instante. O iado diminuindo aos poucos. O tempo, ali dentro, se alonga e se contrai em segundos gelatinosos. O relógio da parede marcava 21h47, quando o médico menos barba rala. Cansaço nos ombros, gentileza no olhar, disse. Ele reagiu bem. Vamos observar por algumas horas. Vocês podem ficar.
Sentamos os três, numa fileira de cadeiras de plástico que rangiam o incômodo. Helena estava com os olhos vermelhos de um choro que ela lutava para esconder. Henrique mexia no celular sem ver a tela. Eu olhava para o teto, recitando por dentro aquela oração que me ensinou a não implorar, apenas confiar. Quando me dei conta, Henrique estava com a cabeça encostada no meu ombro. Senti o peso do meu filho adulto voltando ao lugar de onde nunca deveria ter saído. Por que você falou confirmar assim que ela sair? Perguntei, sem acusar, apenas querendo a verdade que já tinha sido aberta naquela noite. Ele demorou, porque, amanhã cedo, o perito do banco viria fazer uma vistoria. Eu precisava que a casa estivesse sem interferências. A gente ia usar a casa como garantia de um empréstimo. A vergonha desceu pela voz dele como areia. Helena fechou os olhos. Eu disse para ele que era arriscado, mas a firma não está bem. Eu senti algo arder onde só tinha cansaço. Garantia? Repeti a palavra como quem experimenta uma pedra na língua, de uma casa que não é sua. Ele encarou o chão. Eu achei que o senhor do banco nem ia olhar nome de escritura. Disseram que era rápido. A fragilidade dele me desarmou e me cortou ao mesmo tempo. Ele não era um vilão. Era um homem atolado. Mas a imprudência tem vítimas. Helena sussurrou. Voz curta. Eu queria um Natal organizado porque amanhã eu ia pegar estrada com o Lucas para ir para casa da minha mãe. O Henrique resolveria isso enquanto a gente estivesse fora. A palavra isso era uma caixa de Pandora, e me tirar da casa era parte do pacote, completei. Ela não respondeu. Abaixou a cabeça, e pela primeira vez em muito tempo, eu não vi disputa nos olhos dela. Vi medo. Eu não dormi nas últimas semanas, Henrique confessou. A firma perdeu 2 contratos, eu atrasei salário, tem gente que contou com meu dinheiro para comprar presente de Natal. Eu me embananei, mãe. Eu queria resolver tudo. Ser o homem do meu pai. A senhora apareceu e virou o espelho. Ele engoliu o choro, falhou, chorou. Eu passei a mão no cabelo dele, como quando os pesadelos vinham com monstros que eu podia expulsar com uma luz. Henrique, o seu pai queria que você fosse homem desse jeito aqui. Reconhecendo quando erra e pedindo ajuda antes de atropelar quem te ama. Eu apertei a mão dele. Amanhã ninguém vai entrar naquele portão com papel nenhum. A casa está no meu nome, com doação pro Lucas. E, se você precisa levantar a firma, a gente procura outro caminho. Vende o carro, renegocia, corta supérfluos, pergunta pro contador. Mas teto não se aposta. Teto é altar. Helena levantou os olhos. Eu tenho vergonha de mim. Eu virei a guardiã de uma ordem que não protegia ninguém, ela Puxorrar. Obrigada por ter trazido o documento hoje. Doeu, mas talvez era o único jeito de eu ver que eu estava perdendo meu marido por uma ideia de força que só existe em foto de porta-retrato. O médico voltou, checou os sinais do Lucas, sorriu um sorriso pequeno. Ele está bem. Mais 1 hora e vocês podem ir. Toquei o rosto do meu neto. Dormia, tranquilo, com a boca entreaberta, os cílios longos que parecem sempre pedir proteção. Fiz uma promessa silenciosa para o céu. Se ele acordasse bem, eu aguentaria qualquer conversa difícil daquela noite, com a paciência de quem reconstrói casa tijolo por tijolo. Enquanto esperávamos, o celular do Henrique vibrou. Ele olhou, hesitou, mostrou a tela. Banco, vistoria 2412 avos. A mensagem dizia, confirmando, presença às 8 horas. Sem a vistoria, a proposta é cancelada. Favor garantir acesso e titular. Ele me encarou, pálido. Se eu cancelar, perco a chance de salvar a firma. Eu respirei. Se você seguir, perde a nossa casa a menos. E com ela, o que ainda te segura de pé. Ele ficou ali, entre um e outro abismo. E eu percebi que aquele Natal tinha se tornado um rito de passagem que nenhum manual explicaria. Do lado, Helena apertou o braço dele. A gente acha outro caminho. Eu tiro o orgulho do meio. Você tira o risco. A gente protege o Lucas e a sua mãe. Depois a gente protege a firma. A frase dela tinha um novo desenho. O da família na ordem certa. A 1 hora da alta, Lucas acordou, os olhos procurando o teto, depois o meu rosto. Vó, eu sorri. Tô aqui. Ele encostou a cabeça no meu peito. Eu sonhei
com o vovô. Ele falava para eu respirar e contar até 10. Henrique e Helena se olharam, tocados por uma coincidência que para mim nunca foi coincidência. Amor antigo tem caminhos que a gente não vê. Recebemos a alta perto das 11h30. Saímos para o estacionamento com uma madrugada nas mãos. O ar da rua estava mais fresco. O bairro parecia ter segurado os fogos, talvez por respeito, talvez por atraso. No carro, ninguém ligou o rádio. Quando viramos a esquina da nossa rua, vimos a dona Sônia no portão. Mãos juntas em prece de quem acompanhou tudo de longe. Ele está bem, gritou. Tá, respondi. E ela enxugou uma lágrima sem disfarçar. Graças. Chegamos em casa e antes de entrar, Henrique parou no meio da calçada. Eu vou mandar mensagem pro banco. Eu segurei o olhar dele. Sem medo. Manda. Ele digitou devagar, como quem reescreve um destino. Cancelada. Titular indisponível. Estaremos. Enviou. O silêncio que veio depois foi um tipo novo de música. Entramos. A vela tinha se apagado, a cera formando uma poça branca na toalha de uvas. A travessa do Aras Dolce estava coberta com um pano de prato, como quem guardou um segredo. Helena tocou minha travessa azul com delicadeza. A senhora pode servir. Eu servi. Comos em pei. Pela primeira vez naquela casa, como gente que descobre que a fome era de outra coisa. Entre uma colherada e outra, Henrique falou baixo. Amanhã às 8, o gerente vai ligar de novo. Ele disse que é minha última chance. Se eu não aceitar, ele encerra o crédito e me aciona por um adiantamento que eu já usei. Ele engoliu. Eu não te contei essa parte. Senti um frio escorrer pelas costas. O mundo não tinha nos devolvido a paz de presente. Tinha nos dado uma conta. E se for mesmo a última chance? Ele insistiu, desesperado. O que eu faço, mãe? Eu coloquei a colher dentro da travessa, limpei as mãos no pano e olhei nos olhos dele como quem devolve nome ao filho. Você faz o que homem faz quando quer salvar o que ama. Enfrenta, explica, pede prazo, aceita ajuda, devolve o que deve no tempo possível e protege o que não tem preço. Foi quando o celular dele tocou. Número desconhecido. Henrique atendeu, colocou no viva voz. Uma voz masculina suave de MEI entrou pela sala. Boa noite, Henrique. Aqui é o Farias, do banco. Soube que você cancelou a vistoria. Tem uma alternativa, mas precisamos falar agora. É coisa de família. Eu olhei para Helena. Ela olhou para mim e eu entendi que a nossa noite ainda tinha curvas. As palavras do homem do outro lado da linha ainda ecoam na minha cabeça. O celular dele tocou com um número desconhecido. Henrique atendeu no viva voz e a voz polida entrou na nossa sala, como quem já sabe onde fica cada gaveta. Boa noite, Henrique. Aqui é o Farias, do banco. Recebi o cancelamento da vistoria de amanhã. Antes que você perca a janela do crédito, tem uma alternativa. É, coisa de família. A palavra família doeu diferente. Henrique olhou para mim, depois para Helena. Fala. Farias pigarreou. Seguro demais. A casa está no nome da dona Marta, com usufruto e uma doação futura, correto? A gente pode estruturar um aditivo. A titular assina como garantidora por 12 meses. É só uma formalidade. E eu acomodo a vistoria. Para depois do ano novo, você recebe o dinheiro ainda amanhã. Nem precisa movimentar a família. Basta ela assinar eletronicamente agora. É rápido. Senti o sangue ferver nas têmporas. Rápido é o nome que vocês dão quando querem que a gente não leia. Respondi, firme. Ele riu curto. Dona Marta, documento é documento. A senhora continua com o usufruto Ninguém Max e é só carimbar garantidora solidária. E entre nós, eu já tratei com a sua nora. Ficamos de alinhar assim que a senhora saísse. Família precisa cooperar. Henrique fechou os olhos como quem leva um tapa. Helena levou a mão à boca em engolho seco. Eu falei com ele, Marta, eu tava com medo. Eu pedi um jeito que não te envolvesse. Ele disse que dava, eu fui ingênua. Farias continuou, impassível. Ninguém vai perder nada, eu garanto. Mas é agora. Eu libero o pacote, você salva a firma e depois cada um curte sua ceia. E o que o senhor pede em troca? Perguntei.
porque a vida ensina que favor de banco tem preço. Ele não disfarçou uma taxa de conveniência por fora pela celeridade. Nada de 2%. O silêncio pesou. Do lado do fora, um rojão estourou cedo a Tui Verde e se apagou antes de cair. Eu apoiei as duas mãos na mesa, sentindo a toalha com bordado de uvas sob a pele, como se segurasse na terra para não tombar. Seu Farias, o senhor pediu coisa de família. Pois bem, na minha família, quem põe a mão no teto para salvar pressa alheia depois dorme sem teto, não vai ter assinatura nenhuma. Nem eletrônica New no papo. A casa não entra nessa conversa. Ele mudou o tom, um fio de ameaça enrolado na formalidade. A senhora entende que, sem isso, seu filho pode ser executado pelo adiantamento já utilizado? O banco aciona amanhã. É Natal, mas os boletos não festejam. Henrique ficou pálido. Mãe, eu levantei a palma da mão, pedindo só um minuto de ar. Eu entendo de execução, seu Farias. Eu fui executada de respeito hoje à noite. O senhor pode acionar o que precisar. Amanhã nós vamos ao banco olho no olho, com um contador da comunidade e o áudio do meu marido, que lembra quem aprendeu a ser homem sem apostar o teto da mãe. Do outro lado, um suspiro. A senhora complica. Eu sorri sem dentes. Eu descomplico a consciência. Ele tentou mais uma vez. Henrique, pense no fluxo. Sem capital de giro, sua firma, desliguei o viva voz, encarei o meu filho. O gerente fala de fluxo porque ele não viu seu filho com falta de ar. E fluxo é o que não faltou quando você quis me tirar da sala. Henrique segurou o celular, os dedos tremendo. Eu ia ferrar tudo, mãe. Helena encostou no balcão, as unhas cavando a madeira como quem pede chão. Eu trouxe isso para casa. Eu fui ao banco sem te falar. Eu não confiei na senhora. E empurrei o Henrique pro abismo com um salto alto. A confissão dela veio sem maquiagem. Eu respirei devagar. A gente só sai do abismo construindo o degrau. Um de cada vez. O toque da campainha nos fez estremecer pela segunda vez. Era a dona Sônia, com o Lucas adormecido nos braços, já trocado num pijama de super-herói. O pequeno apagou na minha sala, sem chiado. Posso deixar aqui? Peguei meu neto, o calor do corpo dele encaixando no meu peito, como um remendo que fecha a cisterna. Sônia, baixinho, ouvi uns pedaços de conversa. Se vocês precisarem, o meu sobrinho é contador. Ele é da paróquia? Ajuda o pessoal do bazar com renegociação. Nada de taxa por fora, só papel limpo. Helena piscou, surpresa. Deus manda contador vizinho? A Sônia riu com os olhos. Deus manda o que dá. Às vezes é um panetone errado para vocês lembrarem que são time. Levei o Lucas pro quarto de hóspedes, o meu cantinho nas festas. E por um instante, doeu lembrar que quase o perdi. E quase perdi minha casa na mesma noite. Deitei-o, tirei o envelope pardo das mãozinhas e coloquei ao lado, como quem deixa o mapa perto do dono. O abajur amarelo acendeu aquele sol tímido de sempre. Vovó já volta, sussurrei. Voltei à cozinha. Henrique estava com as mãos no rosto. Eu devo um adiantamento, eu peguei. Mãe, eu peguei porque eu achei que em 10 dias eu resolvia. O gerente falou bonito. Eu fui burro. Coloquei um copo d'água na frente dele. Você foi desesperado. Desespero é uma inteligência ferida, filho. A gente cura. Sentei e abri minha bolsa marrom. Tirei um caderno velho, capa de florzinhas descascadas. O que é isso? Ele perguntou. Minha contabilidade de viúva, respondi, virando páginas com números escritos à caneta. Soma e subtração caprichadas. Eu tenho clientes fiéis de quentinhas, às quartas e sextas. Tenho 2 encomendas de ceia menos uma. Não pegou por causa da alergia do menino da família. Eu guardei o sinal. Tenho ainda R$ 27 em moedas no pote de vidro e 183 numa poupança que eu deixo quieta para emergência. Emergência é o nome dessa noite. Ele riu chorando. Um som que sempre me desmonta. R$ 183 não salvam uma firma, mãe. Eu assenti. Mas salvam a cabeça pra gente planejar o resto sem vender a alma. Helena se aproximou. Eu posso vender o meu secador profissional e 2 chapinhas do salão.
Eu tava guardando para montar um estúdio em casa. Eu desisto disso agora. Dá uns 2.000, Henrique olhou para ela como se a visse pela primeira vez, sem a lente da resistência. Eu falei que ia ser o homem. E você é a mulher que segura minha mão quando eu deixo cair. Ela respirou. Hoje eu aprendi que respeitar sua mãe é sustentar o chão de onde eu também piso. A campainha tocou de novo. Dessa vez, Dona Dalva, a síndica, postou-se com a prancheta no peito. Desculpem a hora, mas vieram os entregadores. Disseram que tem encomenda em nome de Lucas. Acho que é da escola. Podem assinar? Henrique pegou a caixa, pesada, com um carimbo da Feira de Ciências. Eu assinei, e Dalva, já indo, murmurou. Eu ouvi gritaria hoje. Só peço que tentem resolver sem despertar a rua. Natal merece maiá-los, não clarão. A gente está tentando, respondi. E ela acenou. Senhora do Sossego, abrimos a caixa. Um projeto do Lucas com colegas. Purificador de água com carvão e areia. Tinha um bilhete da professora. Parabéns pela iniciativa, Henrique pai e Helena mãe. Lucas explicou com orgulho que o avô ajudou a pensar. Feliz Natal! Henrique levou a mão ao peito. Pai ajudou. Eu sorri. Na cabeça dele, sim. Na vida, também. Helena passou os dedos pelos canudinhos e pelos copos medidores. Ele queria levar isso para casa da minha mãe amanhã. Fiquei olhando para o purificador, para o carvão, para a areia. Um pensamento se acendeu, simples como lâmpada velha que ainda funciona. Henrique, você não tem adiantamento de cliente grande? Uma obra que ia pagar em janeiro? Ele assentiu, desanimado. A padaria São Bento. Reforma do forno. Eles me deram uma entrada e o resto em 30 dias. Eu aceitei. E você emitiu nota? Perguntou. Emiti. Então a gente tem um papel que vira algo amanhã. Em troca de um pequeno desconto, eles podem antecipar uma parte. A padaria tem fluxo no Natal. A gente vai lá agora? Helena regalou os olhos. Agora, eu ergui o caderno de florzinhas. Natal não é hora de pedir milagre, é hora de pedir coragem. A padaria não fecha antes da meia-noite. A gente leva o projeto do Lucas, leva o áudio do Paulo no pendrive e leva a verdade no rosto. Se eles não podem, a gente tenta outra. Amanhã cedo, com o contador da paróquia, renegocia o adiantamento com o banco. Mas hoje, ninguém assina nada que enterre a nossa história. Henrique respirou fundo, como quem tenta encher de ar um peito cheio de pedra. Eu topo. Helena olhou para o quarto, para o Lucas adormecido. Eu fico com ele. Faço café para quando vocês voltarem. E eu ligo para minha mãe. Eu não vou mais viajar escondendo bagunça. Se ela quiser vir aqui, ela vem. Se não quiser, eu fico. É nossa casa menos. E eu quero aprender a caber nela com você e com a dona Marta, antes de sairmos. Peguei o cachecol de lã cinza que eu tinha tricotado pro Henrique. Enfiei no pescoço dele. Ajeitei com o mesmo gesto de quando ele ia para a escola, com vento de julho. Quando o mundo te deixar com frio, lembra que você tem mãe. Ele beijou minha mão. Eu nunca mais vou esquecer. Saímos para a rua quase 11h40. Eu e meu filho. 2 sombras compridas andando lado a lado sob as luzes piscando. A padaria da esquina ainda estava aberta. Um cheiro doce de sonho e café fresco derramado no ar. No caminho, Henrique suspirou. Mãe, e se rirem da gente? E se acharem que é desespero? Eu apertei o braço dele. Desespero com dignidade é semente de amanhã. Empurrei a porta de vidro. O sino fez um tilintar tímido. Atrás do balcão, seu Gil, dono da São Bento, levantou a cabeça, surpreso. Dona Marta? Henrique! Aconteceu alguma coisa? Eu respirei e vi, por um instante, o Paulo ao meu lado, me oferecendo o ombro invisível. Aconteceu sim, seu Gil. Aconteceu verdade. A gente precisa conversar 5 minutos. Ele chamou a esposa, Dona Bate, e nos levou para a salinha dos fundos, onde um presépio simples ocupava um aparador. Eu contei sem floreio, sem vergonha menos do adiantamento, do banco, da alergia do Lucas, da assinatura que eu recusei. Mostrei a nota emitida, propus a antecipação com desconto, a gente não quer favor, finalizei. A gente quer tempo para pagar o que deve sem oferecer o teto em troca. Seu Gil esfregou o queixo. Olhou para Dona Bate,
Depois pro presépio, como quem pede conselho ao menino de gesso. Ele me vendeu um lote de tijolo uma vez, na época do meu primeiro forno. Disse que, quando a massa está pesada, a gente não aumenta o fogo. A gente amassa melhor. Ele sorriu, de canto. Eu amasso com vocês. Eu antecipo metade hoje e metade dia 2, quando entrar o grosso do movimento. Você me dá 5% de desconto? Fecha? Henrique quase desabou. Fecha. Eu agradeci como quem agradece água no deserto. Ele foi até o caixa, fez a transferência, imprimiu um comprovante com calor de forno saindo da máquina. Devolveu a via com papel preso por clipe. Feliz Natal, Dona Marta. Era um vale de pão para o Lucas, válido por 12 meses. Eu quase chorei por uma bondade tão simples. Voltamos para casa com o coração mais inteiro e um pedaço do amanhã nas mãos. No portão, Helena esperava, 2 canecas de café fumegante, o rosto aberto num cansaço bonito de quem desistiu da guerra que não importa. Entreguei o comprovante. Começa aqui. Ela colocou a mão no meu ombro. E continua com a gente. Eu achei que, enfim, à noite, nos deixaria em paz. Mas, quando o relógio marcou 23h59 e o bairro prendeu a respiração para estourar a meia-noite, meu celular vibrou pela primeira vez na noite. Mensagem de Farias. EUA 2 linhas. Cancelando agora você se complica. Mas, se aceitar o que propus, eu esqueço seu nome no adiantamento. E já que a senhora gosta de verdade, Henrique me procurou em outubro. E não foi por causa da firma. Meu estômago gelou. O que ele escreveu em seguida expôs um segredo que nenhum de nós estava preparado para encarar. As palavras dele ainda ecoam na minha cabeça. O relógio marcou 23h59, o bairro prendeu a respiração e meu celular vibrou. A mensagem do Farias tinha 2 linhas e um veneno que queimou minha garganta. Cancelando agora, você se complica. Mas, se aceitar o que propus, eu esqueço seu nome no adiantamento. E já que a senhora gosta de verdade, Henrique me procurou em outubro. E não foi por causa da firma. Senti a pele arrepiar. Abri a mensagem inteira. El continue, seu filho solicitou minha ajuda para agilizar a transferência da casa para o nome dele. Sem a senhora precisar se incomodar. Era para ser um presente de Natal para a família organizada. A palavra transferência bateu na mesa como um prato quebrando. Eu li em voz alta. Helena levou a mão à boca, horrorizada. Henrique empalideceu de um jeito que eu só tinha visto no dia em que recebeu a notícia da morte do pai. É mentira? Perguntei, sem grito, sem teatro, só com a dignidade cansada de quem já não tem espaço para outra queda. Henrique demorou 3 respirações. Não inteira. O barulho dos fogos estourou do lado de fora menos meia-noite, Natal. E a nossa sala era o contrário de festa. Em outubro eu procurei esse homem, sim. Eu tava com a cabeça quente. Achei que se eu colocasse a casa no meu nome, tudo ia entrar nos eixos. Achei que ia te dar descanso, mãe. E dar a Helena a organização que ela sempre pediu. Ele engoliu, as lágrimas chegando. Eu ia contar depois do ano novo. Mas eu me perdi. Helena deu um passo para trás, como se precisasse ver tudo à distância para entender o desenho. Você queria me dar ordem. Tirando a casa da sua mãe, a voz dela saiu trêmula. Que ordem cabe num roubo? Henrique chorou de vez, o rosto do homem desmontando até aparecer o menino. Eu ia fazer direito, Helena. O Farias disse que tinha um jeito, que era só regularizar. Ele falou que era comum, que mãe assina e nem se incomoda. Eu me agarrei no atalho. Eu fechei os olhos por um instante. A imagem do Paulo me veio nítida, acostumada a aparecer quando o chão some. Filho, eu disse, abrindo os olhos, tem 2 tipos de erro. O que a gente comete por ignorância e o que a gente escolhe por conveniência. Você foi caminhando do primeiro para o segundo e no meio do caminho chutou a minha porta. Hoje eu não perco só a casa se ceder. Eu me perco de mim. O celular vibrou de novo. Outra mensagem do Farias. Última chance. Pix da taxa agora e eu ajusto o sistema. Amanhã ninguém lembra. Segurei o riso incrédulo. A palavra justo tinha cheiro de coisa velha. A mesma mão que aperta o pescoço do apressado e chama de abraço. Eu respirei fundo, peguei o telefone e gravei um áudio. Voz firme, baixa.
Senhor Farias, aqui é a Dona Marta. Esta conversa está sendo preservada. O senhor está propondo algo ilegal. Amanhã, procuraremos a gerência geral, a ouvidoria e, se necessário, a polícia. Feliz Natal! Enviei. O silêncio do outro lado me devolveu minha espinha. Helena puxou uma cadeira, sentou e chorou, sem barulho menos choros de mulher que sustentou castelos de etiqueta e percebeu que eram de areia. Eu pedi organização e quase ganhei falsificação. Ela me honrou, o olhar molhado e limpo. Dona Marta, me perdoa por ter querido uma família que não tinha a senhora dentro do retrato. Eu estava repetindo a minha infância, tentando consertar o passado com controle. Sentei perto dela. Eu também te devo um pedido de perdão. Eu entrei na sua cozinha, como quem entra num barco em tempestade, querendo pilotar. Eu não ouvi as suas rotas. E, quando não me ouviram, eu não soube pedir. Eu explodi com papel. A palavra papel ficou acesa entre nós. Manos como espada, mas e como mopa. Henrique aproximou-se, ajoelhou no chão, colocou a cabeça no meu colo, como fez aos 8 anos depois de cair do skate. Mãe, me ensina a consertar sem puxar o chão dos outros. Do quarto. Lucas mexeu no lençol, resmungou baixinho e recostou de novo. Fomos puxados de volta, à medida das coisas que importam. Um menino respirando bem, um teto ainda nosso, um Natal que insistia em acontecer apesar de nós. Eu passei a mão nos cabelos do meu filho. Amanhã cedo a gente liga para o contador da paróquia e vai ao banco juntos. A gente leva as mensagens do Farias, a nota da padaria, o comprovante. A gente pede um plano limpo. Henrique assentiu, enxugando o rosto com o dorso da mão. E eu vou pedir desculpas à equipe da firma. Eu devo salário. Eu tenho vergonha, mas vergonha que se esconde. Vira vergonha que apodrece. Helena respirou, quase um soluço. E eu? Eu vou ligar para minha mãe agora e dizer que não vou. Now ou por Riva. Por escolha. Minha família é aqui também. Ela pegou o celular, discou, falou baixo, pausado, como quem convida a própria história a entrar e sentar. Mãe, Feliz Natal. Eu te amo. Hoje a gente fica em casa. A gente precisa cuidar da nossa verdade. Vem amanhã almoçar se quiser. Do outro lado, ouvi um tá bom, filho emocionado que chegou com um abraço. Entre fogos que pintavam o céu e cães latindo, a nossa ceia aconteceu de pé, com café e arasdoce, e um pedaço de pão que sobrou dos vizinhos de fé, a cada colherada. Eu sentia uma trinca da casa colar por dentro. Não a parede da sala, mas a parede silenciosa que a gente constrói entre quem ama e quem erra. Quando terminou, Henrique abriu a janela. O vento entrou com cheiro de madrugada lavada. Mãe, ele disse, eu não merecia você. Eu sorri de canto. Ninguém merece mãe. Mãe é graça que a gente aprende a não desperdiçar. Foi então que o meu celular vibrou de novo menos. Mas desta vez, não era ameaça. Era uma mensagem de voz. Apertei o play e reconheci, de cara, a respiração do Paulo, gravada naquele pendrive que ainda estava em cima da mesa. Só que o arquivo era outro. Se você está ouvindo isso, Marta, é porque decidiu ser firme. Obrigado, filho, se você tá aí. Escuta. A casa que a gente levanta com mentira desaba no primeiro trovão. Seja homem de chão na do atalo. E, quando errar, volta. Eu e sua mãe deixamos a porta encostada. Henrique desabou num choro manso, abraçando a mesa como quem pede bênção. Helena estendeu a mão sobre a dele. Eu toquei os dois, e naquele triângulo de dedos trêmulos, eu senti que a gente tinha começado a voltar. Fechamos a casa. Levei o Lucas ao banheiro, beijei a testa suada e cheirosa de shampoo infantil, ajeitei o travesseiro. Quando apaguei o abajur amarelo, uma paz muito pequena, menos do tamanho de um grão de areia, menos se acomodou no meu coração. Pequena, mas suficiente para atravessar a noite. Eu deitei no sofá, sem sono, apenas vigiando o silêncio. O celular ficou sobre o peito, pesado como um último segredo. Quase 2 da manhã quando ele vibrou, baixinho. Era o Farias. De novo menos, mas não como gerente. Desculpe, apague minhas mensagens. Eu tenho filhos. Amanhã cedo vou negar tudo. O medo dele me deu uma certeza. O caminho era expor a sombra à luz.
Eu achei que poderíamos descansar até o sol. Mas, às 6h14, antes que o relógio despertasse, alguém bateu no portão com urgência. A voz da dona Dalva, aflita, atravessou a madrugada. Dona Marta, desculpa menos, tem 2 homens de terno lá na calçada. Disseram que é do banco. Querem falar agora. As palavras dela ainda ecoam na minha cabeça. Eram 6h14 quando a dona Dalva avisou. 2 homens de terno, do banco, queriam falar agora. O sol ainda nem tinha se colocado inteiro na rua. Um vento frio de madrugada passava por baixo do portão, como se quisesse entrar antes deles. Eu ajeitei o hobby, lavei o rosto com água gelada e senti meu coração calçar um par de botas. Firme, pronto para pisar onde fosse preciso. Abri o portão com cuidado. Os 2 eram jovens demais para tanto terno. Cabelo milimetricamente penteado. O outro, com uma pasta preta e um sorriso de manual. Bom dia, dona Marta. Somos do setor de recuperação. Precisamos alinhar uma pendência do seu filho. Se a senhora assinar aqui, a gente regulariza ainda hoje. Estendeu um tablet. Reconhecimento facial. Assinatura eletrônica. A pressa deles tinha cheiro de ontem. Sem café, sem leitura, sem gerente, vocês querem a minha cara e a minha casa? Perguntei. O do sorriso apressou. É só formalidade. Eu respirei, tirei o celular do bolso do hobby e deixei bem visível que estava gravando. Formalidade se lê com calma e grava-se quando a pressa aparece com terno. O penteado engoliu seco. A gravação é desnecessária, dona Marta. Eu sorri pequeno. Proctor. Henrique apareceu atrás de mim, o cachecol cinza no pescoço, ainda com a voz de quem acordou do lado do susto. Helena também, com o cabelo preso numa pressa humilde, e Lucas, sonolento, abraçado ao travesseiro, só a franja aparecendo atrás da cortina. Eu me pus, meio passo à frente. Senhores, sem gerente, sem contrato físico, sem identificação funcional, nada entra nesta casa. Se o banco tem algo a tratar, nos aguarda às 10 com o gerente geral e a ouvidoria. E por favor, digam ao Sr. Farias que o áudio e as mensagens dele estão preservados. Os 2 se olharam. O da pasta tentou o truque final. A senhora pode se complicar depois. Eu segurei a maçaneta do portão como quem segura um remo. Complicada? Eu estava quando confundiram minha educação com fraqueza. Agora eu tenho documento e vizinhança. Bom dia. Fechei. O barulho do trinco foi um ponto final. 5 minutos depois, a dona Sônia chegou batendo palmas baixinho, de chinelo e café na garrafa térmica. Acordei cedo, Deus cutucou, leva coragem quente. Atrás dela, o sobrinho, Jonas, o contador menos camisa simples, olhos de quem já viu planilha virar resgate. Trouxe meu notebook e um crucifixo no bolso. Às vezes precisa dos 2. Brincou. Rimos do jeito que a gente ri quando o medo dá um passo para trás. Espalhamos a vida na mesa, contratos da firma, notas emitidas, o comprovante da padaria, prints do chat do Farias, a mensagem dos rapazes da calçada. Jonas fez perguntas que doíam, mas no fim eram curativo. Quanto deve a quem? O que vence hoje? O que pode ser parcelado sem matar o mês? O que corta sem ferir? Henrique respondeu 1 a 1. A voz encontrando lugar. Eu atraso 2 salários. Tem um adiantamento do banco que estoura dia 27. A reforma da padaria entra segunda. O aluguel do galpão vence dia 5. Jonas foi amarrando corda em cada nó. Então o plano formaliza com a padaria a antecipação assinada. Agenda com o gerente geral e a ouvidoria. Protocola a denúncia contra o Farias, renegocia o adiantamento, transformando em parcelado limpo, com garantia de faturamento now do imóvel, e liga agora para a equipe. Pede mais 3 dias e explica o que está sendo feito. Transparência não paga boleto, mas paga confiança. Helena trouxe pão na chapa e café, o cheiro simples de cozinha que acorda santo e gente. Lucas apareceu, cabelo em pé, respirando bem, olhos curiosos. A gente vai perder a casa, vó? A pergunta de uma criança é um espelho sem maquiagem. Abaixei e segurei seu rosto. Não, a nossa casa é verdade com teto, e verdade não pega atalho. Ele assentiu como quem entende com o coração. Não vi. Entramos no banco como quem entra numa igreja que já conheceu nossas lágrimas.
cabeça erguida, pés firmes, papel em ordem. A gerente-geral, Dona Lídia, olhar competente, voz educada menos, nos recebeu com um sorriso que dizia: vamos com calma. Ao lado, 2 homens de jurídico, gravatas sóbrias. Recebemos o relato de vocês pela ouvidoria às 7h pouco, ela explicou. Obrigada por trazerem tudo. Eu respirei, surpresa e grata pela rapidez da Dona Sônia em apertar botões e rosários. Jonas expôs o plano como quem apresenta a obra pronta. Henrique, sem teatrinho, assumiu os erros, os adiantamentos, a vergonha. Eu coloquei o pendrive sobre a mesa. Aqui tem um áudio, que não é jurídico, mas e coluna, é do meu marido, não é argumento, é norte. Lídia ouviu em silêncio, os olhos marejando num ponto apenas. O da palavra Porto. Depois, respirou. Sobre o Sr. Farias. Ele será afastado e investigado. As mensagens de vocês bastam para iniciar o procedimento interno e, se precisarem, externo. Sabra a devida, dá para converter o adiantamento num acordo de 12 parcelas, atrelado às notas que a firma emitir. O banco prefere cliente vivo a cliente vencido. Henrique quase não coube na cadeira. Eu posso. Lídia assentiu. A condição é clara, sem garantia imobiliária. Garantia é o que vocês têm de mais precioso, a reputação que estão construindo agora. Eu agradeci devagar, como quem recebe água sem desperdício. Jonas ainda pediu uma revisão de taxa. Lídia olhou para o jurídico. O jurídico, de volta para nós, podemos reduzir meio ponto. Natal também é política de risco com coração. Sorrimos. Não era milagre. Era trabalho com misericórdia. Saímos do banco com um protocolo na pasta, um e-mail na caixa e um peso a menos nas costas. Na calçada, Henrique me agarrou num abraço que devolveu os anos que a pressa roubou. Mãe, eu achei que ser homem era resolver sozinho. Hoje eu vi que é juntar quem te ama e resolver certo. Helena encostou a cabeça no ombro dele. E eu achei que controlar era amar. Hoje eu aprendi a abrir a porta. Voltamos pela rua onde as luzes de Natal ainda piscavam como se nada tivesse acontecido. Mas tudo tinha. Em casa, ajeitei o envelope pardo de novo ao lado da cama do Lucas. Ele correu até mim com um projeto da feira de ciências. Vó, o purificador funciona mesmo. A água suja fica limpa se a gente não pula etapas. Ri com a coincidência que só Deus sabe escrever. É isso, meu amor. A gente não pula etapas. À tarde, a mãe da Helena chegou com uma travessa de lasanha e um olhar que trazia um pedido de desculpas antigo que ninguém tinha feito. Eu errei com as minhas noras, Dona Marta. Ela disse, sentando-se. Eu ensinei a minha filha a fugir da sogra. Hoje eu vejo a falta que uma mãe faz. Nos abraçamos num reconhecimento que pacifica. 2 mulheres que, cada uma à sua maneira, tentaram proteger as filhas e os filhos do mundo e acabaram se ferindo dentro de casa. No fim do dia, enquanto o sol assentava atrás dos telhados e a cidade tirava o brilho das vitrines, Henrique me chamou na varanda. Eu queria devolver o presente que a senhora deixou na mesa, ele disse, e colocou nas minhas mãos a caixinha de madeira com o laço agora amassado. Devolver? Perguntei, confusa. Ele sorriu. Tímido, abri de novo, o jeito certo abrimos juntos. A escritura, as fotos, o pendrive é o respite. Eu proponho a gente incluir mais uma cláusula no cartório. Convivência honesta, visita sem convite, perdão com conversa. Eu ri, chorando. O tabelião vai estranhar. Que estranhe, ele respondeu. Estranho é expulsar mãe na véspera de Natal. A noite chegou com serenidade. Acendi o abajur amarelo do quarto de hóspedes, aquele solzinho tímido que sempre me encontrou quando a casa me parecia alheia. Agora, ele parecia iluminar uma sala sem frestas. Eu beijei a testa do Lucas, ouvi seu respirar manso, e deixei a porta encostada menos como Paulo pediu no áudio. Eu achei que, enfim, tínhamos virado a página. Mas antes de dormir, ouvi um barulho pequeno vindo do quarto do Henrique. O som de uma gaveta sendo fechada com cuidado. Bati de leve. Posso? Ele assentiu. Sabra a cama. Um envelope com o timbre antigo da firma do Paulo. Achei no baú. Mãe. Cartas do pai. Tem uma que ele escreveu para mim quando eu tinha 12 anos. Nunca me deu. Henrique me entregou. Eu abri, mãos trêmulas.
A primeira linha me atravessou como bênção e ferro. Filho, se um dia você tentar ser dono do que a gente construiu junto, promete que volta e me pergunta como dividir. Eu sentei ao lado dele, o mundo em silêncio do lado de fora. A gente tá perguntando agora, Paulo, sussurrei pro teto. E senti. Não me peça prova a menos que ele respondeu com um jeito de vento que entra por baixo da porta. Então divide com amor. Mas o que aconteceu em seguida mudou o jeito como eu entendo herança e justiça. Na manhã do dia 26, quando fomos ao cartório registrar o acordo, recebemos uma notícia sobre a doação para o Lucas, que nos obrigou a refazer o mapa. Na manhã do dia 26, fomos ao cartório com o acordo na pasta, o comprovante da padaria no bolso e a coragem ainda quente do café. O ar-condicionado cortava a sala em lâminas frias, a cafeteira chiava, e uma televisão no mudo passava um coral de Natal atrasado. Pegamos Senha G128 e nos sentamos entre casais cansados, herdeiros com pastas enormes, gente com pressa e gente com medo. Eu estava das duas. Quando chamaram a escrevente, Ana Clara, moça de rabo de cavalo e mãos ligeiras, nos recebeu com um bom dia que já tinha carimbo. Entreguei minha minuta impressa, aquela que eu havia feito com o tabelião do bairro semanas atrás. Doação ao Lucas, transferência condicionada aos 18 anos, usufruto vitalício para mim, e a tal cláusula de respeito. Ela leu rápido, a sobrancelha se aproximando no meio. Dona Marta, tem duas questões aqui. Eu senti o estômago recolher. Quais? A primeira, doação futura condicionada assim desse jeitinho, não entra. A gente precisa lavrar uma escritura de doação agora, sem pendurar em idade. O que dá para colocar, e eu até aconselho, são cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade até o Lucas atingir certa idade. A senhora mantém o usufruto vitalício. E pronto, a proteção está no papel certo. A segunda, como o Lucas é menor, alguém precisa aceitar a doação em nome dele. Em regra, os pais... Mas ela ergueu os olhos de um jeito que não feriu. Só avisou. Quando há potencial conflito de interesses de um dos pais com o bem doado, o tabelião pode exigir que esse pai não assine como representante. Às vezes pede-se albará judicial. E estamos em recesso. A palavra recesso caiu como porta de igreja batendo no vento. Henrique esfregou o rosto. Conflito. Por minha causa. Ana Clara fez que sim. Delicada. Não é julgamento, senhor. E a senhora, Dona Marta, é doadora e usufrutuária. O Lucas recebe... Quem pode aceitar hoje sem judicializar é a mãe dele, a Helena. Mas olhou para o computador apertando teclas. A matrícula de vocês tem uma pendência de averbação do habite-se. Está faltando o documento da prefeitura. Sem isso, o registro de imóveis pode negar o assento. A gente até lavra a escritura, mas corre o risco de dançar na porta do registro. Eu respirei devagar. Então, o que a gente faz? Ana Clara chamou a tabeliã, doutora Miriam, mulher de voz sem medo. Ela nos ouviu em silêncio, o olhar que atravessava papel e gente. O caminho é assim. Lavramos a escritura de doação hoje, com as cláusulas protetivas e o usufruto vitalício para a senhora. Helena aceita em nome do menor. Com a renúncia expressa do pai à administração desse bem específico, ele pode por escritura, citando o potencial conflito. Paralelamente, vocês correm na prefeitura para tirar a certidão de rebate-se e averbam no registro. Eu vou prenotar a escritura no registro eletrônico assim que assinarem, para marcar lugar da proteção. A cláusula do respeito não tem força registral, mas podemos colocar como declaração menos memória que vira norte. Olhei para o Henrique. Ele estava pálido, mas firme. Eu assino a renúncia à administração. Não quero ter caneta nenhuma perto do teto do meu filho. Helena segurou a minha mão debaixo da mesa. Gesto pequeno que valeu página. Eu aceito em nome do Lucas e corro na prefeitura. Se for preciso, nem que eu bata na porta do guarda. Doutora Miriam sorriu leve. Vai precisar bater na porta de muita gente e fim do ano. Mas fim de ano também é começo de vida. Vamos. Ela ditou as cláusulas com uma cadência que parecia oração. Doa, com reserva de usufruto vitalício, com cláusulas de inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade.
até que o donatário alcance 21 anos. Eu a interrompi, mansa. Pode colocar 18. E pode escrever, sem expulsões no Natal na minha declaração? Ela riu com respeito. Na declaração, posso... Nos efeitos já incluímos o que protege de verdade. Assenti. Não era revanche. Era mapa. No meio da lavratura, Ana Clara franziu o senho, outra vez. Tem mais uma coisa. A matrícula tem uma divergência de metragem construída. A casa foi ampliada a menos uma área nos fundos. E nunca foi averbada. Sem regularizar essa ampliação, o registro pode encrencar. Senti um cansaço antigo morder os calcanhares, mas me recusei a tropeçar. Isso a gente resolve. Tiolo por tiolo, como sempre foi. Assinamos. Helena com a mão firme que eu ainda não conhecia. Eu com a mão que tremeu só na curva do M. Henrique. Na escritura de renúncia à administração de bens do menor, apertou a caneta como quem solta um vício. Quando a doutora Miriam colocou o selo e o carimbo, fez um gesto que toda mãe entende. Endireitou o papel na nossa frente, como quem arruma o cabelo do filho antes da foto da escola. Agora corram na prefeitura. Levem foto da obra, contas antigas, qualquer coisa que prove tempo de construção. Eu vou enviar a prenotação para o registro com urgência. Se eles implicarem, eu ligo para a chefia, mas sem habite-se a proteção fica na metade. Saímos para o sol alto das 11, como se atravessássemos um deserto de 2 quadras. A prefeitura era um prédio sem graça com fila de gente de chinelo e pressa. Dona Sônia já estava lá. Não me pergunte como menos com o sobrinho Jonas e uma pastinha de plástico transparente. Trouxe as fotos da festa de 2014 no quintal. A ampliação já existia. Toma! Eu ri de gratidão. O céu usa vestido de chita e se chama Sônia. A moça do balcão, exausta e eficiente, mastigava o lápis enquanto nos ouvia. A verbação de ampliação precisa do croquis, da taxa, do protocolo, do código tal. Fiquei zonza de códigos. Jonas assumiu a frente com uma doçura que lembrava a missa de criança. A senhora me diz o que falta. Eu busco. Hoje, ela suspirou. Hoje é difícil, moço. Recesso branco. Muita gente não voltou. Helena inclinou o corpo sobre o balcão. Sem arrogância, é Socon Verdade. É a casa da minha sogra. A gente quase perdeu ontem. Por favor. A moça olhou para mim, depois para o Lucas, que eu carregava pela mão, e por fim disse: deixa aqui, eu vou puxar o que dar. Enquanto esperávamos, sentei no banco do corredor e joguei a cabeça para trás. No teto, um ventilador velho fazia a coragem circular. Henrique sentou do meu lado, não falou nada, encostou o ombro no meu e ficou. Eu ouvi o barulho do carimbo vindo de dentro. Aquele tchum que é música de quem precisa de papel. 1 hora, 2, 3, o Natal já tinha ido embora. Mas deixou uns fiapos de paciência amarrados no meu pulso. No meio da tarde, a moça voltou com um maço de folhas grampeadas. Não é o habite-se definitivo. É uma certidão de andamento com despacho do engenheiro, dizendo que a ampliação é antiga e sem risco. Pro registro, às vezes isso basta para prenotar e aceitar. Corre. Corremos. No caminho, Lucas me mostrou um desenho amassado no bolso. Nós 4 embaixo de um telhado grande demais pra gente. E no telhado estava escrito: Torto, Casa Verdade. Eu mordi o riso com lágrimas. É assim que se escreve, vó? Ele perguntou. É exatamente assim. De volta ao cartório, entregamos as folhas. Ana Clara digitou. Ligou. Só 1 minuto para um lado e para o outro, e no fim abriu um sorriso que me devolveu uns 5 anos de vida, prenotado. Número tal, protocolo tal. A escritura segue para o registro com prioridade por risco social. Eu soltei o ar, que nem sabia que segurava. Doutora Miriam apareceu na porta do gabinete. E sem quebrar a postura, apertou meu braço. Agora, dona Marta, é fé e paciência. Está protegido no que dá para proteger hoje. O resto, a gente vai empurrando com firma reconhecida do lado do fora. O dia começava a desbotar. O cachecol do Henrique, cinza e simples, parecia ter nascido para aquele vento. Helena passou o braço em mim. Obrigada por não desistir. Eu olhei para os 3 e vi Paulo nos 4. Obrigada por terem ficado. Achei que a notícia ruim tinha sido essa, menos a da doação que precisou desviar do caminho. Mas
No portão de casa, encontrei um envelope pardo, sem remetente, preso no ferrolho com fita isolante. Abri com um cuidado de quem tira a farpa do dedo. Dentro, cópias de e-mails impressos, o tal Farias, o gerente do banco, cobrando taxas de urgência de outros clientes. Um comprovante de Pix em nome dele e uma anotação à mão. Se quiserem justiça, o resto está no pendrive dentro do vaso de samambaia da agência. Eu segurei as folhas, a rua inteira quieta ao nosso redor, e entendi que a nossa história tinha atravessado o limite da nossa sala. Aquilo não era mais só sobre o nosso teto. Era sobre gente que dormia sem teto, por causa de pressa alheia com terno. Eu pensei em jogar tudo num esquecimento que me poupasse, mas eu já tinha aprendido naquele Natal. A verdade, quando bate à porta, não é visita menos. É mudança. Eu segurei as cópias dos e-mails, o envelope pardo leve e pesado ao mesmo tempo. E entendi que nossa história tinha passado do portão. Aquilo era maior do que nós. Se quiserem justiça, o resto está no pendrive dentro do vaso de samambaia da agência. A frase me arrepiou. Eu olhei para o Henrique. Ele olhou para mim. Não tinha como fingir que não vimos. Não é só a nossa casa, eu disse, sentando a coragem na cadeira da sala. É a casa de muita gente. Jonas, o contador, franziu a testa de quem enxerga números e enxerga gente. Se isso for verdade, tem esquema. E esquema não se desmonta com desabafo. Se desmonta com prova. Helena apertou meu braço. A gente vai até lá? Agora? Olhei o relógio. 3:30 da tarde. Agora. Antes que reguem a samambaia, Dona Sônia já estava com a bolsa no ombro. Eu vou também. Alguém tem que guardar a rédea do bom senso e a garrafa d'água. Deixamos o Lucas com a mãe da Helena menos a avó recém-chegada, num gesto que selava uma ponte que a vida custou a construir. Eu fico com ele como se fosse meu, ela disse. E eu acreditei porque era verdade. Partimos os 4. Eu, Henrique, Helena e Jonas. No caminho, o barulho dos carros soava como pensamento alto. O Natal pendurado nas varandas parecia me vigiar, perguntando se eu ia sustentar a palavra verdade até o fim. A agência tinha as portas de vidro, refletindo o céu pálido da tarde. Lá dentro, ar frio, piso brilhando, cheiro de produto que tenta limpar o que não aparece. Eu respirei fundo antes de empurrar a porta. Lídia, a gerente-geral que nos recebeu pela manhã, não trabalhava ali. Era a sede do centro. Esta era a nossa, a da vizinhança, onde o Farias reinava com um sorriso de balcão. Mas ele não estava. Um rapaz de crachá novo piscou. Boa tarde. Eu sorri de volta. O mais comum possível. Boa tarde, meu filho. Eu posso usar o banheiro? Ele apontou o corredor. E eu fui. Não porque precisasse menos, mas porque banheiro é onde a gente ganha tempo sem levantar suspeita. No caminho, passei pelas mesinhas com vasos. Samambaias mansas caídas iguais em todas as agências, vaso de samambaia. Eu ouvi o eco da frase do bilhete. Havia 3. Primeiro, o do canto do caixa rápido. Terra seca, sem nada além de folha. Segundo, o da impressora menos terra úmida. Uma tampa de caneta azul meio enterrada. Terceiro, ao lado da salinha de consultoria. Terra fofa, marcas de dedo. Um palito de sorvete fazendo de tutor. Meu coração batia no pulso. Entrei no banheiro morrei as mós. Mirei no espelho a mulher que eu me tornei depois de não desistir. Saí já com um plano que Deus me soprou com cheiro de sabão. Eu ia pedir água. Voltei ao salão. Moço, pode me arrumar um copo d'água? Eu fiquei nervosa. Pressão baixa, sabe como é. O rapaz correu, gentil. Em janeiro, os sábados viraram dia de organizar vida. Jonas ensinando o básico de finanças. Helena ajudando a ler boleto e o explicando, com paciência, como funciona a firma reconhecida e por que urgência sem leitura é atalho pro abismo. Henrique, que sempre quis ser ponte, finalmente foi. Ligou para cada funcionário da firma. Pagou o que deu, combinou prazo pro resto, explicou o plano novo. Alguns choraram, outros agradeceram. Todos entenderam. Ele voltou para casa com um olhar de menino que aprendeu a ser homem sem esconder o choro. Numa tarde de chuva, sentei com a Helena no quintal, o cheiro de terra lavada e café fresco. Eu tive medo de você, ela disse.
abrindo-se como janela depois de dias fechada. Medo de virar a minha mãe com a sogra dela. Eu quis comandar para não ser ferida. Eu suspirei. Eu quis mandar para não desaparecer. A gente brigou com fantasmas e expulsou gente viva. Nos abraçamos, e naquele abraço cabia uma cozinha inteira reorganizada. 2 panelas, 2 temperos, uma só mesa. Quando for seu prato, eu pergunto. Quando for o meu, você prova, combinamos, sorrindo e cumprimos. No aniversário do Paulo, que agora vive na nossa casa como o vento que passa, e recado que fica menos. Fizemos um almoço simples. Antes do comer, Henrique colocou o pendrive no som. A voz do pai encheu a sala. Lugar de mãe é onde ela não precisa pedir licença para existir. Eu olhei para o meu cantinho de hóspede, agora com manta nova e porta meio aberta, e entendi que o meu lugar naquela casa não era mais quando dar, era porque é. Não precisei pedir licença. Só agradeci. No começo do ano letivo, Lucas levou o purificador para a escola e contou a história da nossa água e do nosso teto. A professora me chamou na saída, emocionada. Ele disse que aprendeu que o certo é mais lento, mas não cai. Ri com os olhos molhados. Ele aprendeu em casa. A diretora convidou um mutirão, Casa Verdade, para falar com os pais sobre contratos, golpe em idosos, pressa com terno. Fui, tremendo por dentro, firme por fora. Contei do Aras Dolce e do áudio, do banco e do pendrive, da noite que quase nos virou rua. E disse, olhando nos olhos como aprendi a olhar a mim, não assinem sozinhos. Ninguém salva a família escondendo a família. Um dia, Dona Dalva tocou a campainha sem prancheta, só com um vaso novo de samambaia nas mãos. Para a senhora disse para lembrar que tem raiz que segura telhado, colocamos a planta no aparador, ao lado do presépio, que ficou montado até fevereiro, porque Lucas achou que a gente merecia um Natal mais comprido. Toda vez que eu molho a samambaia, lembro do segredo que virou luz menos e penso que justiça é isso. Pegar o que está enterrado e colocar no lugar certo, sem esmagar a planta. Se você me perguntar o que mais doeu naquela véspera de Natal, eu direi: não foi o limites jogado como pedra nem o portão fechado nas minhas costas. Doeu perceber que a gente estava disposto a trocar verdade por velocidade, amor por organização, pertencimento por silêncio. E se me perguntar o que mais curou, eu responderei sem hesitar: papel que protege, abraço que sustenta e perdão que não confunde memória com amnésia. Eu perdoei meu filho. Eu me perdoei por ter esperado o papel falar por mim. Eu perdoei a Helena por ter confundido controle com carinho. E juntos aprendemos uma regra que não coube no cartório, mas coube na geladeira. Teto não é moeda. E altar. Hoje, quando o cheiro do meu arroz doce invade a casa, sim, a minha travessa azul continua firme, agora no centro da mesa. Helena sorri com os olhos e pergunta se pode pôr canela por cima. Henrique encosta a cabeça no batente da porta e fala do trabalho com mais verdade do que vitória. Lucas corre com os joelhos ralados de novo, mas volta para a mesa quando eu chamo. E no abajur amarelo do quarto de hóspedes, aquele sol tímido, eu vejo Paulo me lembrando de encostar a porta, não para expulsar, para acolher quem volta. Se um dia você passar na nossa rua e vir uma geladeira cheia de promessas escritas tortas, é a nossa. E se ouvir risos e conversas misturados ao tilintar de talheres, não se acanhe. É só a vida, finalmente, cabendo no lugar certo. Demorou, doeu, mas ficou de pé. Obrigada por assistir até aqui. Se essa história te tocou, deixe seu coração nos comentários e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Deus abençoe sua vida.